Uma mudança sutil vinha se desenrolando sem alarde nos carros elétricos. Não estava nas manchetes, nem nos lançamentos badalados. Pequenas escolhas de projeto, quase invisíveis para a maioria, começaram a insinuar uma nova forma de pensar a energia dentro do motor. Não era sobre velocidade ou tamanho, mas sobre um jeito diferente, mais silencioso, de enxergar o desempenho. Com o tempo, esses detalhes poderiam se espalhar muito além do que qualquer um imaginava. E ainda assim, quase ninguém percebeu. O primeiro sinal passou batido. Lá no começo de 2025, notas técnicas começaram a surgir em comunicados de algumas montadoras. No meio dos anúncios de sempre sobre baterias e carregamento, alguns números destoavam. Índices de eficiência, curvas de torque e taxas de regeneração não se encaixavam no padrão que a indústria seguia havia anos. Engenheiros comentavam isso de passagem em entrevistas ou artigos técnicos, enterrados em sessões que a maioria dos analistas ignorava. Para quem via de fora, eram miudezas. Para quem sabia olhar, sugeriam um desvio silencioso do caminho estabelecido. Os números em si não eram um escândalo. Uma melhora aqui na recuperação de energia, um ajuste ali na eficiência térmica. Mas, juntos, revelavam uma nova postura. Era como se uma filosofia diferente estivesse surgindo, uma que trocava os grandes números das vitrines por ganhos miúdos e constantes. Por muito tempo, a indústria viveu de metas previsíveis. Tamanho da bateria, velocidade de carga, autonomia máxima. Eram esses os marcadores de sucesso no mercado. Mas aquele novo sinal bagunçava o mapa. Sugeria um motor que performava pela eficiência, e não apenas pela escala, testando em silêncio as fronteiras do que se considerava normal. Dentro das equipes de engenharia, a reação foi dividida. Alguns sentiram o cheiro de coisa grande e começaram a rodar simulações para entender o impacto. Outros deram de ombros, tratando como variação menor, sem força para mudar a produção. Discussões silenciosas rolavam em e-mails internos, planilhas, reuniões, e sumiam sem deixar vestígio além daquele círculo pequeno. Nada de anúncio, nada de alarde. O sinal era fraco o bastante para que a indústria inteira seguisse em frente, vidrada nos marcos mais vistosos. Mas as escolhas de projeto falavam mais alto que os números na página. Pequenos ajustes na posição dos ímãs, no enrolamento das bobinas, no controle de calor, tudo isso apontava para uma filosofia que ia além da melhoria contínua. Era uma forma de questionar como a energia era movida e guardada dentro do veículo. A mudança era quase invisível num primeiro olhar, mas para quem sabia decifrar os detalhes técnicos, tinha peso. O motor tinha sido desenhado para desafiar o óbvio, para ganhar eficiência sem pedir baterias maiores ou carregadores mais rápidos. Lá por meados de 2025, o desenho ficou menos borrado. Avaliadores independentes, engenheiros de outras empresas e uns poucos analistas mais atentos começaram a notar as tais diferenças nas métricas de desempenho. O motor entregava resultados que não batiam com o esperado. Nada de anúncios grandiosos, nenhuma apresentação em feiras. A diferença era sutil, quase invisível. Mas esses pequenos desvios tinham se acumulado e formado um sinal discreto, porém claro. O caminho dos elétricos talvez estivesse mudando de rumo. Ainda assim, o que aqueles números realmente queriam dizer continuava uma incógnita. Era um experimento isolado? Um teste sem futuro? Ou o começo de uma onda maior? Fora do círculo pequeno de engenheiros, ninguém podia responder com certeza. A indústria seguia sua dança, colada nos benchmarks conhecidos e nas tecnologias de sempre. Mas, bem na superfície das coisas, uma mudança silenciosa ganhava forma. Pequena na aparência, imensa no que poderia representar. As perguntas ficaram pairando. Como essa abordagem se comportaria com os projetos atuais? Daria para escalar, saindo dos protótipos para a linha de montagem? E, mais importante, o que isso faria com a ideia que todos tinham do desempenho de um elétrico, caso vingasse? As respostas ainda não estavam visíveis. E a importância daquele primeiro sinal mal começava a se desenhar. A história verdadeira continuava enterrada, esperando um olhar mais paciente para ganhar foco.
O significado daqueles números ainda não estava claro. Havia mais coisas esperando para serem descobertadas bem ali, abaixo da superfície. Antes que o próximo capítulo se revele, inscreva-se em silêncio para seguir de perto essa história. Por anos, a indústria de elétricos só enxergou as métricas mais óbvias. Analistas mediam bateria, velocidade de carga e autonomia. Engenheiros exibiam esses números em conferências e relatórios públicos. Investidores e jornalistas repetiam o coro, como se não houvesse outro termômetro. Mas, enquanto isso, inovações discretas iam se acomodando nos fundos das oficinas. Escolhas miúdas de projeto, orientação de ímã, alinhamento de bobina, sistemas de reaproveitamento de energia mal apareciam, enterradas em notas de rodapé ou memorandos internos. Para quase todo mundo, eram detalhes sem graça. A atenção da indústria estava dividida. As montadoras de peso torravam fortunas para escalar baterias e instalar carregadores mais rápidos. Os sites de notícias babavam nos novos modelos, cada um com um número maior de autonomia. No meio desse barulho, era fácil deixar passar os primeiros sinais de um outro caminho. Quase ninguém parava para questionar as métricas de eficiência ou cogitar que um desvio de rota ali pudesse indicar algo mais profundo. E, no entanto, aqueles detalhes esquecidos carregavam consequências que iam muito além da engenharia fina. Eram a cara de uma filosofia que preferia ganhos modestos e uso inteligente de energia aos upgrades gritantes e empacotados. Lá dentro, nas equipes, o trabalho silencioso seguia. Grupos se reuniam em salas pequenas, debruçados sobre planilhas e resultados de simulação. Discutiam o peso de desvios minúsculos na entrega de energia. Às vezes, a diretoria engavetava essas conversas, taxando-as de experimentais demais ou fora de hora. A cautela fazia com que, fora daquele círculo íntimo, quase ninguém entendesse o que estava em jogo. Analistas, vidrados nos números de vitrine, não captavam as correntes subterrâneas que moldavam, em silêncio, a nova geração de motores. Nem mesmo os fornecedores, que muitas vezes viam os protótipos antes de todo mundo, perceberam a tempo. Os testes padrão mostravam resultados comuns. Só uma comparação minuciosa, feita ao longo de semanas e meses, revelava um padrão que escapava à norma. Não era óbvio. Exigia paciência, atenção aos miúdos e coragem para desconfiar das métricas que todos aceitavam como verdade. Lá pelo meio de 2025, pequenos grupos fora do núcleo de engenharia começaram a notar as anomalias. Avaliadores independentes, testando protótipos em condições controladas, registraram resultados de eficiência que ultrapassavam as faixas previstas. Não viraram manchete. A maioria dos relatórios tratou como acaso. Mas, para quem estava de olho, os desvios compunham uma narrativa silenciosa. O motor funcionava com princípios que não se alinhavam ao senso comum, e fazia isso com consistência. Era projeto, não sorte. Ainda assim, a maior parte da indústria deixou passar. Era fácil enxergar aquilo como variação menor, nota de rodapé, experimento de laboratório. A conversa pública moldada por marketing, relatórios de investidores e cobertura de imprensa, nunca pegou o fio da meada. Só um punhado de observadores mais quietos tinha começado a ligar os pontos, percebendo que aquelas escolhas miúdas e esquecidas podiam redesenhar as fronteiras do que um elétrico era capaz. E, mesmo com o padrão se tornando mais claro para quem olhava de perto, as perguntas só cresciam. O que estava por trás desses desvios? Dava para escalar? E, se a aposta desse certo, como isso mudaria as verdades que sustentavam a indústria havia tanto tempo? Uma escolha pequena no projeto, se reparada, podia ondular por todo o sistema. De longe, o novo motor não impressionava. Nada de baterias gigantes, motores avantajados ou mudanças de design que saltassem aos olhos. Mas, por dentro, o caminho da energia era outro. O projeto se dedicava a tirar mais de cada gota de eletricidade, não na base da força bruta, mas na orquestração cuidadosa das peças que já existiam. Essa mudança de tom significava que ganhos de eficiência podiam se somar de um jeito que a indústria raramente tinha explorado. O segredo morava na gestão da energia.
Motores elétricos tradicionais trabalhavam com fluxos previsíveis, onde a energia viajava em linha reta da bateria até as rodas. Perda de calor, atrito, ineficiências miúdas, tudo isso era tratado como inevitável. O novo sistema abordava a equação diferente. Os engenheiros ajustaram a posição dos ímãs e otimizaram os enrolamentos da bobina para vazar menos energia em vários pontos. O controle térmico foi refinado não com sistemas de arrefecimento maiores, mas com microajustes que mantinham o motor na temperatura certa mesmo sob cargas variadas. Cada alteração era pequena, quase invisível. Juntas, faziam o sistema inteiro rodar mais liso, mais econômico. A recuperação de energia foi outro pulo do gato. Freio regenerativo não era novidade, mas a forma como esse motor capturava e reutilizava energia ia além do convencional. Em vez de reter uma fração fixa, o sistema ajustava o processo dinamicamente para recuperar mais energia numa variedade maior de situações. Respondia a variações sutis de velocidade, torque, jeito de dirigir, ganhos que não apareciam nos testes padrão. O resultado era um motor que parecia fazer mais com menos, sem pedir baterias maiores ou carregadores mais rápidos. A lógica de fundo era simples, mas fora da curva. Os engenheiros tinham dado um passo atrás na hierarquia tradicional do projeto de elétricos e feito uma pergunta básica: e se o sistema trabalhasse de forma mais inteligente em vez de simplesmente maior? Cada componente foi reavaliado pelo seu papel no gasto de energia, e ajustes pequenos foram costurados uns aos outros. Diferente de outros motores, onde o desempenho vinha do aumento de escala, este projeto apostava na precisão e na otimização. Dependia de medição cuidadosa, simulação repetida e disposição para desafiar o que todo mundo aceitava como certo havia anos. Observando os protótipos, era possível perceber padrões que os testes de sempre não capturavam. Em condições normais, o motor entregava eficiência ligeiramente superior ao previsto. Sob estresse, mantinha a entrega de energia com mais estabilidade que os projetos convencionais. Analistas que fuçavam os dados notaram que os ganhos de desempenho estavam espalhados por várias melhorias miúdas, e não concentrados num único componente revolucionário. A inovação era do sistema, escondida na maneira como as peças conversavam entre si. Ainda assim, entender o motor direito exigia tempo e paciência. Para a maioria, os números de eficiência contavam uma história incompleta. Só mergulhando na dança entre ímãs, bobinas, caminhos térmicos e circuitos regenerativos dava para sentir a sutileza do projeto. Era um lembrete quieto de que, por baixo da superfície simples, muitas camadas se escondiam. No papel, as melhorias pareciam modestas. As implicações, porém, eram tudo, menos isso. Se esses princípios de projeto fossem levados à escala, as regras que governavam os carros elétricos há anos poderiam começar a mudar por caminhos inesperados. E, mesmo com os padrões ficando mais nítidos, a indústria ainda não tinha se dado conta do que aquele sistema podia fazer. O potencial do motor estava visível, mas só para quem topava examiná-lo de verdade. Mesmo com o motor novo já dando seus primeiros sinais, a história continuava restrita a um círculo pequeno. A indústria, hipnotizada pelas métricas de sempre bateria, autonomia, não tinha motivo para exaltar essas inovações discretas. Engenheiros que sacavam o potencial do projeto muitas vezes guardavam suas conclusões para si. O clima dentro das equipes de manufatura era de cautela. Experimentos que desafiavam o senso comum eram testados em particular, discutidos em reuniões fechadas e raramente divididos com plateias maiores. Os anúncios públicos celebravam as metas batidas, novos modelos, aumentos gradativos de autonomia, enquanto aquelas transformações miúdas, potencialmente imensas, seguiam no silêncio. Vários fatores práticos explicavam essa descrição. As montadoras grandes estavam atoladas em infraestrutura existente. Linhas de produção, contratos com fornecedores, estratégias de marketing, tudo isso estava alinhado com os projetos estabelecidos. Chamar atenção para um motor que seguia filosofia diferente podia levantar perguntas sobre os investimentos já feitos ou dar holofote para abordagens concorrentes. Havia também o receio do mal-entendido. As melhorias eram sutis,
técnicas e muitas vezes contra-intuitivas. Explicar isso em release para a imprensa ou apresentação para investidor era arriscado. Podia soar como papo furado. Os engenheiros sabiam que os ganhos eram reais, mas traduzir isso numa história palatável era um desafio e tanto. Além disso, o silêncio também era reflexo dos incentivos profissionais. Engenheiros e gestores eram medidos por metas previsíveis. Cumprir prazos, melhorar benchmarks conhecidos, atingir marcos visíveis. Melhorias pequenas e sistêmicas passavam batido nos relatórios de desempenho, mesmo quando apontavam para uma mudança maior. Nesse ambiente, a inovação acontecia no fundo da sala, documentada em relatórios internos, simulações e cadernos de laboratório, não em coletivas de imprensa ou artigos de revista. Os analistas de mercado, sem querer, também ajudavam a manter o silêncio. Focavam no que era fácil de medir e comparar. Velocidade máxima, tamanho da bateria, tempo de recarga. Melhorias discretas na eficiência térmica ou na regeneração raramente viravam chamariz. O sistema, para todos os efeitos práticos, continuava invisível para quem estava fora do círculo de projeto. E, no entanto, essas camadas escondidas se acumulavam, redesenhando quietamente o que a próxima geração de motores seria capaz. Mesmo entre os times que sabiam, as conversas eram contidas. Engenheiros pesavam termos e frases para não criar expectativas infladas. A gerência, muitas vezes, preferia o silêncio até os resultados estarem completamente validados. O que poderia ter sido um anúncio ousado era deliberadamente adiado. A descrição não era acidental, era estratégica. Permitia que o trabalho seguisse sem pressão externa, sem escrutínio, sem interpretação apressada. O efeito acumulado era o de uma indústria que aparentava estar parada, enquanto a mudança acontecia bem abaixo da superfície. Pequenos desvios, observados em silêncio e implementados com cuidado, formavam uma correnteza lenta que a maioria das pessoas nunca percebia. A história verdadeira continuava oculta, esperando o momento em que os ganhos discretos não pudessem mais ser ignorados. Às vezes, ficar quieto fala mais alto do que gritar. Aos poucos, o acúmulo silencioso de dados foi ficando impossível de ignorar. Lá por meados de 2025, os padrões que antes passavam despercebidos começaram a convergir. Testadores independentes e pequenas equipes de engenharia registraram resultados repetidos que estouravam a faixa de desempenho esperada. Os ganhos de eficiência, modestos quando vistos sozinhos, apareciam com consistência em vários protótipos. Os desvios eram sutis, mas formavam um padrão insistente demais para ser variação aleatória. Os engenheiros começaram a cair na real. O que pareciam melhorias menores era, na verdade, projeto deliberado. Conforme os testes avançavam, a indústria mais ampla começou a prestar atenção. Analistas que antes só tinham olhos para tamanho de bateria e velocidade de carga se viram diante de números que não se encaixavam nos modelos deles. Relatórios começaram a citar anomalias na entrega de torque, retenção de energia e eficiência da frenagem regenerativa. Não eram números de manchete, mas sugeriam, baixinho, que algo fundamental era diferente. Em certos círculos, a conversa passou da curiosidade para a atenção cautelosa. Os primeiros sinais estavam ficando impossíveis de negar. Montadoras que antes tinham ignorado os dados começaram a reavaliar. Reuniões internas revisaram protótipos, simulações e testes de produção em pequena escala. Perguntas sobre escalabilidade, compatibilidade com plataformas existentes e durabilidade a longo prazo surgiram. Engenheiros debatiam se os ganhos de eficiência se sustentariam em condições reais de uso. O debate era calmo, mas deliberado. Ninguém gritava, ninguém fazia afirmações bombásticas. Em vez disso, havia uma percepção silenciosa de que verdades tidas como absolutas talvez precisassem ser revisitadas. Enquanto isso, fornecedores e fabricantes de componentes começaram a estranhar alguns pedidos. Mudanças nos materiais das bobinas, orientação dos ímãs, processos de controle térmico, solicitações assim apareciam com mais frequência. Os pedidos refletiam adaptações alinhadas com essa nova abordagem, sinalizando que a cadeia de suprimentos da indústria estava, lentamente, reagindo à inovação.
Essas pequenas mudanças não eram visíveis nos anúncios públicos, mas mostravam que uma ondulação invisível atravessava o sistema e não dava mais para fingir que não estava lá. Chegou o momento em que o trabalho silencioso, observado com cuidado e testado sistematicamente, exigiu atenção. Enquanto o grande público seguia alheio, os principais jogadores da engenharia, produção e análise reconheceram que as premissas tradicionais estavam sendo desafiadas. As melhorias discretas, antes tratadas como miudezas, agora eram impossíveis de ignorar. A indústria se viu diante da pergunta silenciosa: adaptar, investigar ou seguir no mesmo trilho de sempre? O efeito dominó tinha começado, redesenhando discretamente as convicções de um setor inteiro. Antes que o próximo capítulo se revele, inscreva-se em silêncio para seguir de perto essa história.